Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá, bem-vindos em nome do afroeduca.com. Olá, aqui com a gente, história e resistência afro-brasileira viram conhecimento vivo, né? Exato. E cada papo nosso aqui é inspirado numa canção lá do nosso canal no YouTube, o Afroeduca Sound. Isso, a gente traz a música, um pouco de reflexão, contexto histórico, umas ideias pedagógicas. Porque aprender com música, bom, ajuda a lembrar com o coração, né? Com certeza. Hoje, a gente vai mergulhar numa figura assim central, mas que às vezes fica meio esquecida do Brasil Império. Zacarias de Góes e Vasconcelos. Figura importante. Temos aqui alguns detalhes da vida dele, contexto da época, né? Século XIX brasileiro. E uma música feita especialmente para falar dele como ferramenta pedagógica mesmo. Isso. A missão é tentar entender quem foi esse Zacarias, qual o papel dele naquele período todo. E por que a história dele ainda é relevante hoje, né? Pois é, ok. Então vamos desempacotar isso. Para começar, o Zacarias nasceu lá em Cerro, Minas Gerais, 1815. A origem dele, olha, era uma família mestiça, simples, sem muita grana, mas que apostava muito na educação. E isso era o diferencial, né? A inteligência dele era tão notável que conseguiu bolsa para estudar direito em Olinda. Um feito e tanto para a época. E é fundamental a gente parar para pensar o quão raro isso era. Um brasileiro afrodescendente chegando num destaque intelectual e depois político. No Brasil escravocrata do século XIX. Exato. Era uma exceção, assim, gritante. A educação foi a chave que abriu portas que pareciam impossíveis de abrir. Totalmente. E a carreira política que veio depois foi, assim, muito rápida. Deputado provincial, geral, senador. Presidente de províncias importantes como Bahia, Maranhão. E o auge, né, entre 1866 e 1868, presidente do Conselho de Ministros, o cargo mais alto do governo imperial. É aí que a coisa fica fascinante mesmo. O primeiro e único brasileiro negro a chefiar o gabinete no império todo. É impressionante. E um ponto-chave é olhar o posicionamento dele, né? Zacarias era um monarquista, sim, mas com uma visão liberal. Ele acreditava em reformas. Isso, mas reformas dentro da ordem da Constituição. Ele defendia coisas como mais educação pública, modernizar a administração e, claro, a abolição gradual da escravidão. Gradual. É. A visão dele conectava liberdade com cidadania de verdade, com instrução. Isso era bem avançado para a elite da época, sabe? Que muitas vezes separava essas coisas, né? Exatamente. Ele entendia que liberdade sem ferramenta para usar essa liberdade não era bem liberdade. E a imagem pública dele? O que as fontes dizem? Olha, pintam ele como um cara de integridade, firme nas ideias e com uma oratória brilhante. Dizem que até os adversários respeitavam. Respeitavam muito, os discursos dele eram um evento, mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa forma de ser austero, bem discreto na vida pessoal. Entendi. E a questão racial, como entrava nisso? Então, é curioso, ele raramente falava sobre racismo abertamente nos discursos. Preferia focar na legalidade, na política mesmo. Só que a própria presença dele ali, né, um homem negro no topo do poder imperial, aquilo já era uma afronta silenciosa, digamos assim. Um desafio à ordem escravocrata. Exato, a supremacia branca no poder. E isso levanta uma questão importante, né? Até que ponto a identidade racial dele moldou essa estratégia mais moderada, focada na lei, como um jeito de navegar e tentar mudar o sistema por dentro? É uma complexidade que aparece naquela música pedagógica que a gente mencionou, Senhor da Palavra e da Lei, do Afroeduca. Sim, lembro dela. Tem versos como negro jurista de fala precisa, que já marca a identidade e a competência. Pregou liberdade com moderação, que pega bem essa linha reformista dele. Certo. E tem um que acho forte. Mesmo calado sobre a cor da pele, seu nome brilha. Toca nessa tensão, né?
Identidade visível versus o discurso. E talvez o verso mais direto seja: fez da palavra sua revolução. Exato. Sugere que a ferramenta dele era essa, a oratória, a lei. E se a gente conecta isso tudo, a música vira uma ferramenta pedagógica muito boa. A letra consegue resumir a retórica dele, a visão política, o peso da identidade racial. Mesmo sem ser o tema principal dos discursos dele. Isso. E o objetivo da música, que está alinhada com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é justamente esse: resgatar essa figura. Trazer ele para as novas gerações de um jeito que, sei lá, grude na memória, né? Exatamente. Usar a arte para preencher essas lacunas da nossa história. Então, resumindo o que a gente viu, a ascensão incrível do Zacarias, origem humilde até o topo do governo, Os ideais liberais dele, focados em educação, reforma gradual, dentro da monarquia. o poder reconhecido da oratória dele como arma política, E o desafio silencioso, mas potente, que a própria posição dele representava para a estrutura racial do império. é isso. O legado dele é um de dignidade, competência no serviço público, defesa da lei como caminho para o progresso. Trazer figuras como ele para a nossa narrativa, para o currículo escolar, não é só justiça histórica. É necessidade para a gente entender o Brasil, né? Com certeza. É entender a complexidade da nossa formação. Uma trajetória que dá o que pensar, sem dúvida. E talvez uma reflexão final para quem está acompanhando a gente, pensando nessas fontes todas. Manda. Se a gente observa como o Zacarias agiu dentro das estruturas de poder da época dele, usando a lei, a política, para defender mudanças graduais, sendo um homem negro no coração do império, que paralelos ou que lições será que a trajetória dele, com os sucessos, mas também com os limites claros, pode oferecer para a gente hoje? Pensando nas estratégias para buscar justiça social, equidade racial, dentro dos sistemas complexos que a gente tem agora. Excelente questão. Fica aí para a gente continuar pensando. E com ela a gente encerra essa análise de hoje. E fica o convite, né? Se inscrevam lá no canal Afroeducação no YouTube. Curtam o conteúdo se gostaram. As outras discussões. Tem sempre novas histórias chegando. É isso. Até a próxima, pessoal. Até mais! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca.